pessoal, olá Brasil! Olha onde eu estou hoje, um lugar maravilhoso, lindo, cheio de água. Literalmente eu estou debaixo d'água, está chovendo agora, e com um copo de água nas mãos. E você deve estar então se perguntando o que a Edivana está fazendo ali. Já já você vai conferir tudinho aqui no nosso programa. Eu sou Edivana, esse é o Tamo Junto. Vem comigo! Respondendo para vocês o que eu estou fazendo aqui neste lugar lindo, cheio de água, com o meu copo de água, deve ser porque o nosso tema central de hoje, nós vamos explorar as riquezas deste elemento vital à nossa saúde, que é a água. E eu quero chamar logo conosco para começar o nosso papo sério. Quando o assunto é saúde, nós não poderíamos jamais deixar de falar da nossa grande estrela, que é exatamente ela, a água. E no papo sério de hoje, nós vamos falar bastante sobre a qualidade da nossa água, sobre algumas dicas de como aproveitar melhor essa água. Mas eu não estou aqui para a gente falar de consumo exagerado, das formas de economizar água em nossa casa. Isso a gente já vem ouvindo bastante, assistindo bastante as campanhas na televisão. Inclusive, minhas filhas trazem atividades para casa sobre isso. Mamãe, não deixa a torneira muito tempo aberta. Mamãe, olha o chuveiro. Enfim, o nosso assunto hoje é abordar as diferentes águas que nós encontramos no mercado, as diferentes formas de usufruirmos de maneira positiva dessa água no nosso organismo. E a primeira informação, como eu falei, ela é vital ao nosso organismo. Sabe por quê? 70% do nosso corpo é constituído por água, isso mesmo. Mas a água, ela tem um grau de acidez, que é o que a gente chama de pH. Podemos considerar a água como um pH levemente alcalino, ou seja, está na faixa de 7,35 dentro do nosso organismo. Eu não sei se vocês sabem, nós nascemos com este pH alcalino e vai passando os anos, o nosso estilo de vida, esta alimentação que não é alimentação de verdade, lá da natureza, ela vem acidificando o nosso corpo. O que isso quer dizer? Que o pH dessa água, que era 7,35, começou a diminuir e ficar mais ácida. E aí nós estamos diante de um grande problema. Quase todos os micro-organismos, eles começam a se proliferar neste meio ácido. E estudos recentes provam que a célula cancerígena, ela só se multiplica, ela só sobrevive em meios também ácidos. Então, pessoal, alcalinizar o nosso corpo, os nossos líquidos, tentar subir esse pH é um dos caminhos que pode refletir na nossa saúde diretamente, na nossa qualidade de vida, no nosso sono, nas nossas articulações, em todos os nossos órgãos do corpo humano. Mas, Edivana, como é que eu vou saber que a água da minha casa, a água mineral, do meu filtro, ela é alcalina ou não, está no pH ideal ou não? Existem fichinhas que nós adquirimos e podemos medir o pH da nossa água, assim como se mede de aquários, para poder controlar o pH dessa água. E é possível também nós induzirmos a alcalinidade de uma água. Por exemplo, se você espremer um limão numa água, apesar das pessoas acharem que o limão é azedo, ele in natura tem um pH mais baixo, porém, quando ingerido dentro do nosso organismo, tem a propriedade de elevar o pH do nosso corpo. E hoje no quadro Tamo Juntos na Cozinha, eu vou dar uma super receita da famosa Água dos Milagres, que está bombando aí nas redes sociais, trazer como uma dica também de saúde para você que está me ouvindo aí em casa. Então se prepara, pega um papel e a caneta, anota lá, para amanhã mesmo você já preparar a sua Água dos Milagres.
E falar de água, né, gente? Eu me lembro da água de coco, extremamente saudável. Mas, gente, a água in natura, o coco fresco, não adianta essas águas de caixinhas industrializadas, não. Falar de água, gente, eu lembro da água termal, que nós utilizamos na nossa pele, altamente refrescante, oxigenante. Podemos lembrar de tanta coisa, né, pessoal, falando de água, água benta, água cristalizada, gelo, muitas águas. Não basta olhar também no rótulo dela, você está na rua e compra uma água mineral e vai verificar o pH que tem, e o ideal é estar acima de 7. Então você se depara com uma água 7.2, 7.3. Então quer dizer que, Divana, ela é a ideal, é a perfeita, extremamente saudável? Quem dera, né? Esta água precisa também a gente conferir lá na rotulagem a quantidade de sódio. Muitas empresas, para elevar o pH, adicionam mais sódio e aí eu tenho um problema à frente que se chama hipertensão arterial. Então nós temos que olhar todo um conjunto. Sabe uma das coisas que eu andei lendo, que uma das melhores águas para se tomar é a água de poço. Isto mesmo, acredite, água de poço poderia passar por um processo de filtração na nossa casa e de ferver, mas é a que mais contém o grupo de minerais importantes para o nosso organismo. Vamos lembrar de um ponto super interessante? Água parada dá o quê? Hein? Costumamos falar, né, que dá dengue. Hoje não é só mais dengue não, dá chikungunya, dá zika. Isso mesmo, a água parada dentro do nosso corpo pode ser fonte de inúmeros micro-organismos. Por isso, nós temos que agitar, temos que movimentar essa água através de atividade física, de qualquer exercício que a gente se determine a fazer. Porque essa água parada começa a formar cachos, aglomerados de hidrogênio e oxigênio. Sabe como é que se chama isso? Clusters. Você pode estar agora cheio de clusters, que são cachos, moléculas de águas agrupadinhas, te envelhecendo por dentro. Sabe aquela famosa celulite, que a gente costuma dizer que é o fibroedema geloide? Geloide vem de um aspecto gelatinoso. É essa água que perdeu a sua consistência, formou-se muitos clusters e aí então nós temos um problema estético que persegue a maioria das mulheres. Edivana, o que a gente pode fazer então? Alcalinizar a água, movimentar essa água no nosso corpo. E sabe uma das coisas que eu percebo muito? É que esse meio sujo, não tratado, pode ser grande fonte, como eu já falei, de micro-organismo, de doenças. Mais de 70% das doenças podem ser originadas em virtude deste meio não tratado. Sabe aquele aquário todo sujo, um peixinho tentando sobreviver ali no meio? Infelizmente, a medicina tradicional, alguns, salvo raras exceções, nós temos o tratamento do peixe ao invés da água. Administra os medicamentos para tentar trazer vida a esse peixe, fazer com que ele sobreviva a esse meio sujo. E a gente entende perfeitamente que essa é uma estratégia inadequada. O que a gente precisa é tratar o nosso aquário, tratar essa água internamente para que os peixes, que são as nossas células, consigam viver em harmonia, produzir o que eles têm que produzir, se multiplicarem, respirarem. E isso certamente vai refletir na nossa saúde e na nossa vida. Muito legal o papo sério de hoje, né? Tenho certeza que você está aprendendo bastante sobre a água. E uma das propostas de tratamento que eu quero apresentar para vocês é um tratamento revolucionário para tratar, para limpar toda essa água celular, essa água corporal. É ele mesmo, o super lançamento da empresa Brandes, que é o tratamento Hidrorgano. O próprio nome já diz, né? Explorar o máximo das propriedades da água para o nosso sistema biológico, para o nosso organismo, restaurando, sim, a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Então, não perca o Tamo Junto na Cozinha com uma super dica explorando sucos, água dos milagres e a nossa entrevista especial de hoje com a doutora médica Daniela Sorrentino, que vai falar
para nós a sua experiência de anos dentro da medicina, explorando o máximo das propriedades terapêuticas que a água pode oferecer. Então, segura aí, fica comigo, o Tamo Junto continua. E no nosso quadro de hoje, bate-papo, uma entrevista super gostosa, super agradável, com ela que veio de Porto Alegre aqui para Vitória nos prestigiar no curso do treinamento hidro-organo, a doutora Daniela Sorrentino, ela que é médica, clínica geral, especialista em terapias integrativas, como acupuntura, biofísica. E o nosso tema de hoje do programa é água, nada melhor ela para falar pra gente como ela aplica toda essa ciência da água nos seus tratamentos, no seu consultório. Tudo bem, Daniela? Tudo bom. Muito bom te receber aqui hoje, tá? E fala um pouquinho pra gente, Daniela, qual é a sua experiência, então, profissional, usando as propriedades terapêuticas da água. Eu acho que são muitas, né? Na verdade, a água é a base da terapia que eu aplico, né? Relacionada não só à desintoxicação, mas também à estimulação e otimização de órgãos e funções. Então, o trabalho todo é feito através de homeopatias, né, com frequência na água, né? E alguns pacientes acabam indo para a clínica para desintoxicar também na água, né? Então, botam o pé na água e acaba desintoxicando. Então, a água é a base do tratamento que eu faço. Então você trata tanto de forma oral quanto de forma tópica, externa, usando o recurso água. Sempre usando o recurso água. Muito bom. E como é que a população enxerga esse tipo de trabalho? Tá muito novo, né? Então a grande maioria não conhece ou confunde. Eles acham que é homeopatia, eles acham que é floral. Eles não conhecem ainda exatamente o que é esse tratamento de água frequenciada. Então, quando eles recebem isso como uma novidade, eles ficam muito curiosos. Alguns já vão procurar sabendo o que é, né? Então, eles gostam muito daquilo ali. Mas os curiosos, eles acabam começando confiando na gente, né? Olha, usa que vai dar certo. E no final, eles adoram, não tem? Eles adoram as aguinhas, né? Eu quero aquelas aguinhas. E essa terapia, você falou, é muito nova, faz parte dessa ciência integrativa, desse novo conceito da medicina integrativa. E qual a sua visão como médica sobre as terapias integrativas? Como é que você conseguiu conciliar isso com toda a sua parte tradicional da medicina? Como é que você conseguiu alinhar isso e passar isso para os seus pacientes? Eu acho que, na verdade, a medicina está perdendo muito tempo em não ir atrás de novas terapias, essas terapias não só integrativas, mas que integram vários profissionais de áreas diferentes, né? Porque a gente não pode se achar dono sozinhos do corpo humano. Sim. Né? Então, para mim, que eu entrei na medicina com uma visão tradicional e já saí com essa visão nova, para mim é muito bom, né? Ampliou a minha visão, ampliou meu pensamento, me fez estudar tudo de novo, né? Então eu tinha aprendido uma coisa, eu tive que estudar tudo de novo. Talvez esse seja o maior desafio, porque muitos não mergulham e não vão, né? Porque e tem que começar tudo de novo, e às vezes tem que começar tudo do zero, com uma visão completamente nova. E reaprender, né? Porque às vezes aquele conceito que você aprendeu do tradicional conflita totalmente com o conceito da medicina integrativa. Quase sempre, quase sempre. Mas o bonito é o resultado, né? Então, quando a gente vê que dá muito certo, a gente às vezes tira o paciente de um vício de tratamento e dá muito certo. Então, o resultado no final é que nos motiva a seguir em frente com esse tipo de terapia. Muito bom. E assim, nós temos muito orgulho de ter hoje Daniela Sorrentino como a médica do tratamento hidro-organo. Nós acabamos de lançar. E como médica responsável, Dani, fala para a população, o pessoal que está em casa, está nos ouvindo agora, profissionais, pacientes, o que eles podem esperar desse tratamento hidro-organo, né, que tem a base a água. Então, acho que primeiro para o profissional, né? Ele se acostumar a ver milagres, né? Ele se acostumar a ver talvez pequenas mudanças, coisas sutis que o paciente estava já há tanto tempo lutando, né? Uma falta de sono, uma dor de cabeça, uma fome descontrolada, né? Então,
ele se acostumar a ver esses pequenos milagres acontecendo na vida dos pacientes dele, Sim. né? E saber dar um nome para isso. O tratamento foi o método hidroorgânico, né? Porque ele já tentou de tudo, ele começou aqui com a gente, então ele saber que foi do método que ele implantou, né? Fantástico. E o paciente, eu acho que o paciente tem que botar uma expectativa muito grande e confiar naquilo que o profissional está dando para ele, porque também é uma novidade para ele, né? Então ele confiar que o profissional que está dando aquele tratamento para ele está capacitado, mas ele sabe que ele está dando uma coisa personalizada. Porque a terapia que eu dou para ti não é a mesma que eu faço para mim. É uma coisa personalizada para ti. É muito individualizado, né, o Muito tratamento. individualizado. Então o paciente confiar, né, que aquilo ali, apesar de ser uma aguinha, mas ela dá muito resultado, né? E ele fica muito satisfeito com isso. O tratamento hidroorgânico, então, ele vem, pessoal, para inovar, para trazer ciência com resultado e mais do que nunca, né? Vem ao encontro mais uma vez da nossa grande missão, tudo que a gente vem lançando, todas as nossas pesquisas da empresa Brains, que é marcar vidas. E é isso que nós vamos fazer com essas águas, com o tratamento todo que nós criamos, propusemos. Você está de parabéns pela contribuição no método. Eu tenho certeza que muitos pacientes Brasil afora vão se beneficiar das propriedades terapêuticas da água que estão também no tratamento hidrorgânico, né, Dani? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Obrigada pela sua participação. Eu espero Eu que agradeço. a gente poder discutir de outros temas também nos próximos programas, tá bom? E você que está aí em casa, continua conosco. Nosso programa está recheado de novidades e de assuntos maravilhosos, porque esse é o meu, é o seu programa. Tamo junto! Tamo junto aonde? Na cozinha. Particularmente, é um lugar que eu adoro nas minhas horas livres estar. E eu hoje, como o nosso assunto do tema é a água, eu preparei 3 receitinhas rápidas, práticas, deliciosas, funcionais, terapêuticas, explorando as propriedades da água. O que eu tenho hoje para você? Nós vamos preparar a famosa e deliciosa água aromatizada. Isso está sendo um sucesso em cursos, congressos, buffets, festinhas infantis, geriátrica, tudo, gente. Hoje tem água aromatizada em tudo e eu adoro variar, mesclar os sabores cítricos, doces. E é assim que a gente vai apresentar uma proposta hoje para vocês utilizando morango, abacaxi, hortelã, gengibre e limão. Vou apresentar também, trazer para vocês um suco detox, um suco rico em diversos nutrientes e mais do que isso, ele vai ajudar na pele, no cabelo, no intestino. Você já fez algum suco com óleo de coco? Não acredito, hein? Você tem usado só o óleo de coco nos alimentos fritos? Não sabe o que você está perdendo. Fica aí que eu vou mostrar tudinho para vocês. E a nossa terceira e última receita, conforme eu falei lá no início do nosso programa, eu vou apresentar a famosa, a queridinha água dos milagres para vocês. Então, podemos começar aqui. Vamos começar pela nossa água aromatizada. Já separei uns 2 litros, 1,5 litro aqui de água filtrada, no pH ideal, conforme todas as instruções no início do programa. Vamos pegar aqui o nosso abacaxi, que você pode fazer rodelas mais finas ou eu vou cortar em pedacinhos, não precisa separar a parte interna. Pegar 2 fatias de abacaxi, deixar essa água bem saborosa. Lembrando que o abacaxi tem funções e propriedades diuréticas, digestivas, uma fruta extremamente refrescante. Na sequência, vamos usar os morangos, vamos fazer uma água aromatizada deliciosa. Bom, 2, 3 moranguinhos é suficiente. Vamos colocar aqui, sem contar o visual, né, gente? Essas águas aromatizadas traz um luxo numa mesa, um visual muito atraente. As crianças ousam e se arriscam a experimentar, é impressionante que elas acabam gostando.
Vamos colocar um punhado aqui, caprichado de hortelã, extremamente refrescante, inúmeras propriedades terapêuticas no organismo. Rodelas de limão, vamos colocar umas 4 rodelas de limão. E, claro, não podia faltar ele na minha água aromatizada, que é o gengibre. Sou apaixonada por gengibre, o gengirol, que é um ativo dele, tem propriedades fantásticas no organismo. Uma das coisas é ajudar a absorção do cálcio. Nós temos propriedade de acelerar o metabolismo, quem está precisando dar uma acelerada, se sentindo meio caidinho. Vamos colocar uns 3 pedaços de gengibre na água. Se você quiser ralar também, pode colocar. Então, vou pegar aqui, vamos dar uma mexida. Se eu for experimentar agora, a gente não vai já sentir o verdadeiro sabor, né, de uma água aromatizada. Mas, o que eu aconselho? Vamos deixar curtindo um pouquinho, uns 15, 20 minutinhos e tá pronto uma água extremamente refrescante, diurética, antioxidante, em virtude da presença de vários ativos presentes nela. Uma grande sugestão é coloca na squeeze, leva para o trabalho nas garrafinhas, vai tomando ao longo do dia. Começa a substituir aquele seu suco muito doce, muito açucarado, extremamente prejudicial à saúde, por uma excelente água aromatizada. Prático, né, pessoal? Delícia! Daqui a pouquinho eu vou experimentar. E agora, esse suco que eu vou preparar, como eu falei, tem propriedades hidratantes, antioxidantes, um suco que vai ajudar muito no intestino. Vamos então começar? Tá aqui preparadinho o nosso liquidificador. Olha como que ele é rápido e prático. Nós vamos começar com a água de coco. Tá aqui, comprei, coloquei na garrafinha. São 250 ml de água de coco. Vou até fazer um pouquinho mais, sabe? Porque eu sei que o pessoal aqui no final dos bastidores, todo mundo tá esperando para degustar tudo isso, não é verdade? Então vamos colocar no nosso liquidificador 250 ml de água de coco. Vamos colocar uma fatia grossa do abacaxi. Tá aqui, ó, pode ser mais ou menos largura de quase 2 dedos, 1 dedo e meio, tá bem? Vamos colocar o nosso abacaxi. Um punhado, novamente, do hortelã. Gente, amo hortelã nas bebidas, hortelã na comida, numa salada, dá um toque super refrescante. Vou até colocar um pouquinho só mais. Parece um suco de hortelã com abacaxi, né? Só que nós estamos utilizando a água de coco. Lembra que eu falei de uma grande diferença, de um grande detalhe nesse suco? Nós vamos utilizar o óleo de coco. Mas, Edivana, eu tô achando esse negócio meio estranho, hein? Misturar água e óleo, esse negócio eu já aprendi que não funciona. Vocês vão ver que perfeita é essa receita. Estou utilizando aqui o óleo de coco da linha Essential. Um óleo de coco maravilhoso, riquíssimo, prensado a frio, extra virgem, ou seja, todas as propriedades de um verdadeiro e original óleo de coco, viu? Cuidado com o que estão vendendo por aí. Às vezes é parafina pura e não óleo de coco. E um óleo de coco nós vamos utilizar meia colher de sopa. Então eu vou pegar aqui, hoje tá um diazinho mais frio. Vamos colocar. Gente, tem aí, né, nas mídias, nas redes sociais, polêmicas sobre o óleo de coco. É um alimento funcional riquíssimo, da natureza, completo, cheio de ácidos graxos fundamentais ao organismo. Agora, tem gente abrindo o vidro de óleo de coco, esbanjando, tomando, lambuzando, fritando, sem corrigir os hábitos alimentares. Isso sim é prejudicial à sua saúde. Para consumir numa forma controlada o óleo de coco diariamente, é necessário que você reeduque os seus hábitos de vida e ao longo dos próximos programas nós vamos trazer inúmeras dicas. Quem sabe, hein, produção? Um programa só sobre o óleo de coco, hein? Nossa, tem cabelo, unha, tatuagem, inúmeros tratamentos, sejam orais, tópicos, estéticos,
que a gente pode explorar esse grande alimento funcional chamado óleo de coco. O que está faltando aqui no meu suco? Acreditem se quiser, vamos colocar uma pitada de dedo de moça. Conhece a pimenta dedo de moça? Tá aqui, ó, temos várias delas, adoro, né? Aqui, sou capixaba, a nossa terra, utilizamos bastante na famosa moqueca capixaba. Quanto que eu vou utilizar? 1/4, gente. Uma pontinha, vamos dividir ao meio. 1/4 é suficiente para a nossa receita. Vou tirar as sementinhas. Então, abrindo e tirando as sementes. E nós vamos, então, colocar no nosso suco granfinara, né? Tô imaginando vocês aí salivando, imaginando em que isso vai dar. Pronto? Como é que é nesses programas aí chique, famosos, né? Que o pessoal nesta hora pede para tocar alguma coisa, não é verdade? Então eu vou pedir para soltar a nossa dica do dia no nosso Tamo Junto. E na dica do dia hoje sobre o nosso tema água, eu quero perguntar para vocês quanto de água vocês devem beber por dia. É praxe a gente escutar que nós precisamos beber no mínimo 2 litros de água. Mas será que é isso mesmo? Fazendo algumas buscas, nós identificamos que o ideal é que o indivíduo beba 35 ml para cada quilo corporal. Como é que eu faço essa continha? Uma pessoa de 100 quilos vezes 35 ml precisa então ingerir diariamente 3,5 litros. Sabe por quê, gente? Quanto maior o tamanho do indivíduo, seja para cima, para frente ou para os lados, mais células, mais musculatura, maior a composição corporal do indivíduo. E para fazer movimentar, circular, ativar o nosso metabolismo, é necessário então nós termos a quantidade ideal de água diária para o tamanho da nossa proporção corporal. Isso também se aplica a crianças que precisam, vai dar em média 1,5 litro, 1,8 litro, algumas crianças 2 litros. Mas, se você é atleta, gasta muita água, perde muita água durante a sua atividade física, esses 35 ml pode subir para até 60 ml, porque você não vai sofrer de encharcamento. Você consome essa água e já usa na sua atividade física. Bora lá, todo mundo, calcular a quantidade de água, separar a sua garrafinha, a sua squeeze e fazer uso diariamente desse melhor alimento da nossa vida. Fica a dica para vocês. Muito bem, bem batidinho, bem triturado, tá pronto o nosso suco. Pensa no cheiro disso, vocês não fazem ideia dessa combinação. Água de coco, óleo de coco, pimenta, hortelã e abacaxi. Vamos lá experimentar, né? Aí você me pergunta assim, gente, o que é isso? Tô te falando, vocês têm que fazer hoje. Porque só experimentando para vocês terem ideia. Não precisa de adoçante, não precisa de açúcar, nada. Perfeito. Não precisa coar também. Precisamos dessas fibras do abacaxi, é só deixar bater bem e vocês vão então se deliciar com essa super receita. Nós estamos trazendo para vocês hoje aqui no Tamo Junto na Cozinha. E agora nós temos nossa terceira e última receita, a água dos milagres. Divana, que raio de água é essa, né? Gente, é uma água que tem o propósito de misturar substâncias capazes de alcalinizar o nosso sangue. Lembra lá no início do programa que eu falei que não basta ter água no corpo, não basta beber água. Nós precisamos que essa água seja a água ideal. O que eu tenho aqui para preparar a água dos milagres? Bicarbonato de sódio, que você encontra nas farmácias, você encontra em supermercados, qualquer bicarbonato. Vamos precisar também de uma substância, um mineral chamado cloreto PA, de um produto puro para análise. Isso quer dizer o PA?
Esse cloreto de magnésio, gente, ajuda na pele, no cabelo, na parte óssea, transportando e ajudando o cálcio a se fixar nos nossos ossos. Por fim, nós vamos precisar de um tipo de sal, um sal especial, cheio de nutrientes, que não acidifica o nosso corpo. Você já deve ter ouvido falar do famoso sal do Himalaia, ou então flor de sal. Eu tenho aqui as duas opções. Esse mais rosadinho é o nosso sal do Himalaia. E esse mais branquinho, flor de sal. Não precisa ser os dois. Você pode comprar um ou outro e eu tô trazendo isso como dica, como sugestão para vocês, tá? Muito bem. Separados os 3 ingredientes, nós vamos pegar uma jarra de água filtrada. É legal que você dê uma fervida nela antes. Pode ser 2 litros de água, que é o que nós precisamos, no mínimo, tomar aí por dia. Então, peguei aqui minha jarra com os 2 litros de água e nós vamos agora colocar a mesma quantidade de cada elemento desse. Qual é a quantidade ideal, pessoal? Eu trouxe aqui um comparativo, 3 colheres para vocês entenderem. Esta bem pequenininha é a colher de café, aquela bem pequenininha de café. Ela cabe mais ou menos 5 gramas cheia, tá? Uma intermediária, um pouquinho maior que ela, é a colherzinha de chá. São coisas diferentes. Tem gente que tá aí na cozinha e não sabe disso, né? Colherzinha de chá que cabe aproximadamente 8 gramas. A colher de sobremesa, que já é um pouquinho maior, ó, um pouquinho maior, cabe aproximadamente 10 gramas. Então, qual é a ideal que nós vamos utilizar aqui? A pequenininha de café. Vou até esconder as outras. O que vocês podem fazer? Naqueles 2 litros de água, ao invés de ter que jogar tudo aqui dentro e mexer e sacudir, você pode preparar num copo primeiro, uma quantidade pequena, tentar dissolver ali e colocar depois dentro da jarra. Então eu vou pegar aqui, ó, qual é o ideal? 2 gramas de cada um dessas substâncias que eu falei. 2 gramas. Se aqui eu tenho 5, basta a gente pegar ele mais rasinho, não pegar tão cheio. Então eu tenho aqui uma colher mais rasinha, 2 gramas de bicarbonato, 2 gramas do cloreto de magnésio e 2 gramas do sal do Himalaia. Aqui menos, ok. Prontinho. Outro detalhe super importante, pessoal. Não façam isso em embalagens de plásticos, numa garrafa plástica. Essa reação do cloreto de magnésio com o sal podem fazer liberação de substâncias tóxicas do material plástico. Então, já que aqui nosso conceito é sempre saúde, beleza, qualidade de vida, nós estamos dando todos os pontos importantes para que você não venha errar justamente na hora de uma garrafa, tá? Então, acondicionei numa garrafa de vidro. Outro ponto importante agora é a gente não misturar com a colher também de metal. Nós vamos usar uma colher, vou usar aqui o cabinho dela. Vou tentar dissolver. Se você tivesse isso aqui, por exemplo, tivesse colocando no outro recipiente de tampa, você poderia agitar, balançar sem precisar mexer. Dilui um pouco. Eu vou então transferir para a nossa garrafa, que tem os 2 litros de água filtrada, fervida. O objetivo, alcalinizar o nosso organismo, melhora a nossa digestão, melhora o nosso intestino, melhora toda a parte sanguínea, circulatória, e vocês já começam a sentir diferença no 3º dia usando essa água dos milagres. De fato, existem propriedades milagrosas no consumo diário desta água. Divana, posso guardar isso aqui de hoje para amanhã? Não. Todos os dias você prepara, pode ser em temperatura ambiente, gelada,
prontinho para beber e consumir ao longo do dia e desfrutar de uma vida mais saudável, mais prazerosa, com qualidade de vida. Pessoal, gostaram das receitas de hoje? 3 receitas, vocês viram? Rápida, prática, funcional. Demorou um pouquinho porque eu estou explicando, mas dentro de casa você faz isso de forma muito rápida, muito prática e é só começar a beber. Eu vou ficando por aqui no Tamo Juntos na Cozinha de hoje, saboreando o meu delicioso suco com abacaxi, hortelã, pimenta, óleo de coco e água de coco. Até a próxima, pessoal! Gente, esse quadro 5S em Comedy é inusitado. Estamos trazendo para contar histórias reais, seja que eu escuto de pacientes ou de profissionais executando o tratamento de emagrecimento. Gente, tem muita história para contar, cada gafe, cada pérola incrível e eu quero começar hoje com uma história inusitada. Durante os testes para emagrecimento, para surgir o método 5S, uma das minhas pacientes, super querida, né, aquela que te mima tipo paparica, ela me pediu durante a sessão um copo de água. Já que o nosso assunto hoje é água, resolvi contar uma história sobre água. E vai eu toda rapidinho, busco o copo de água, trago na bandeja e vou servir. E então eu pensei, eu acho que até a minha água tem que ser diferente. Marketing, gente, aprende, é tudo. E quando eu ofereci aquele copo de água, eu falei, olha, essa água numa temperatura ideal e ela é riquíssima em hidrogênio, oxigênio, você nunca tomou uma água como essa. Pois pense na melhor água da vida dessa senhora. Ela começou a beber água, beber e de repente ela vira para mim, nossa, doutora Edivana, realmente eu nunca bebi uma água tão maravilhosa que essa. Inclusive, gente, eu tô assim pasma, abismada, como que essa água é rica em hidrogênio, em oxigênio, eu nunca vi isso, uma água assim. E ela pediu recomendação, onde que ela podia comprar essa água no supermercado. Gente, tem que rir, é o 5S em Comedy entrando em ação no nosso programa, tamo juntos, porque marketing é tudo, gente, propaganda é tudo. Gente, que peninha, acabou o nosso programa. Esse negócio passa muito rápido, produção, como é que pode isso? Eu tava na cozinha, bati um papo gostoso quando, de repente, já estou aqui me despedindo de vocês e convidando para não perder o nosso próximo programa recheado de assuntos inovadores, dicas, um bate-papo incrível, porque esse é o meu, é o seu, é o nosso. Tamo juntas!